Por favor, Alice, só mais uma colherada, Fernanda disse suavemente, segurando a colher com purê de batata perto da boca da menina. Não quero. Alice empurrou o prato para longe, cruzando os braços magrinhos sobre o peito. Eu também não. Jill murmurou, mexendo o garfo na comida sem levar nada à boca. Ricardo observava da porta da sala de jantar. O celular vibrava insistentemente no bolso, mas ele não conseguia desviar os olhos da cena. 6 meses. 6 meses desde que as crianças mal tocavam na comida e ele não sabia mais o que fazer. Crianças, ele se aproximou da mesa. Vocês precisam comer. Olhem como estão magrinhos. Papai, a gente não está com fome. Alice falou baixinho, olhando para o prato cheio. Mas vocês não comeram quase nada no café da manhã também. Ricardo suspirou, sentando-se na cadeira ao lado dos filhos. Fernanda, a nova candidata a babá, que estava fazendo um teste naquela tarde, observou a família com atenção. Ela havia chegado há 1 hora e já percebia que algo muito mais profundo estava acontecendo ali, Sr. Ricardo. Ela disse gentilmente, posso fazer uma pergunta para as crianças? Ricardo acenou com a cabeça, desesperado por qualquer tentativa. Nova Fernanda se abaixou na altura dos gêmeos, falando diretamente com eles. Tio, Alice, vocês gostam de doce de leite? Os olhos de Alice brilharam um pouco. Gostamos. Jill respondeu por ambos e de pipoca também. Alice sussurrou, então vocês sentem fome, né? Fernanda sorriu. Vocês só não querem comer essas coisas aqui do prato. As crianças se entreolharam, como se Fernanda tivesse descoberto um segredo de que Alice começou, mas parou olhando para o pai e podem falar, meus amores. O Ricardo o encorajou, mas a voz saiu tensa. A gente está guardando comida, tio admitiu, baixando a cabeça guardando. Ricardo franziu a testa. Onde? Alice levantou da cadeira e correu para o andar de cima. Voltou alguns minutos depois carregando uma caixinha de sapatos. Dentro, havia vários potes pequenos com restos de comida. Para a mamãe, ela explicou, os olhos enchendo de lágrimas. Quando ela voltar, vai estar com fome. O silêncio tomou conta da sala. Ricardo sentiu o peito apertar, as mãos tremendo. Fernando observou a cena, seu coração se partindo ao ver a dor daquela família crianças. Ricardo se ajoelhou no chão, puxando os filhos para um abraço. A mamãe não vai voltar. Lembram que conversamos sobre isso? Mas e se ela estiver perdida? Alice soluçou. E se ela estiver com fome em algum lugar? Ricardo olhou para Fernanda por cima das cabeças dos filhos, os olhos pedindo ajuda. Ela se aproximou devagar, ajoelhando-se também. Vocês sabem o que eu acho? Fernanda falou suavemente. Acho que a mamãe ficaria muito triste se soubesse que vocês não estão comendo. Mamães querem sempre que os filhos estejam bem alimentados e saudáveis. Mas e se ela voltar? Jill perguntou se ela pudesse voltar. Fernanda escolheu as palavras com cuidado. Ela ia querer encontrar vocês fortes e saudáveis. Vocês acham que ela ficaria feliz vendo vocês tão magrinhos? As crianças balançaram a cabeça negativamente. Então, que tal fazermos assim? Fernanda sugeriu. Vamos comer juntos e toda vez que vocês comerem, vocês podem pensar que estão fazendo a mamãe feliz lá no céu. Ricardo observou Fernanda com uma mistura de gratidão e surpresa. Em apenas uma tarde, ela havia conseguido chegar ao cerne do problema, e médicos e terapeutas levaram meses para descobrir. Vocês topam tentar? Fernanda perguntou. Alice assentiu, devagar, enxugando as lágrimas. Mas você vai comer com a gente? Jill perguntou. Claro, Fernanda sorriu. Que tal se eu fizer algo diferente para o jantar? Algo que vocês nunca comeram? Pode ser pipoca doce? Alice perguntou esperançosa. Pode ser. Fernanda riu. Mas primeiro vamos comer uma comida de verdade. Tá bom. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Jill e Alice comeram quase tudo do prato. Não foi muito, mas foi um começo. Ricardo observava Fernanda interagir com seus filhos, vendo algo que há muito tempo não via. Esperança. Quando as crianças foram dormir, Ricardo encontrou Fernanda na cozinha lavando os pratos. Obrigado. Ele disse simplesmente. Ainda não. Fiz nada demais. Fernanda respondeu secando as mãos. Fez. Ricardo insistiu. Em 6 meses, ninguém conseguiu fazê-los entender. Você conseguiu em algumas horas. Fernanda sorriu tristemente.
Às vezes é preciso alguém de fora para enxergar o que está acontecendo por dentro. Ricardo assentiu, sabendo que havia encontrado muito mais que uma babá. Havia encontrado alguém que poderia ajudar sua família a curar. Fernanda chegou na segunda-feira de manhã carregando 2 malas grandes e uma caixa de papelão que exalava um aroma diferente. Ricardo abriu a porta, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e uma xícara de café na mão. Bom dia. Ela sorriu. Trouxe algumas coisas da minha terra. Claro, entre. Ele se afastou para dar passagem. As crianças ainda estão dormindo. Quer um café? Aceito, obrigada. Fernanda colocou suas coisas na sala e seguiu Ricardo até a cozinha. O ambiente era moderno e impecável, mas frio como um laboratório. Ela observou os armários brancos, a bancada de mármore e a completa ausência de temperos ou qualquer sinal de que Alice cozinhava com amor. Posso dar uma olhada nos armários? Ela perguntou enquanto Ricardo preparava o café. À vontade. Ele respondeu ligando a máquina de café italiana. Fernanda abriu as portas dos armários, encontrando apenas alguns condimentos básicos: sal, açúcar, um vidro de orégano vencido e algumas latas de conserva. Na geladeira, iogurtes, frutas e alguns pratos prontos congelados. Onde vocês fazem as refeições? Ela perguntou. A cozinheira vem 3 vezes por semana. Deixa as refeições prontas. Ricardo explicou, servindo o café, e a senhora Beatriz esquentava para as crianças. Entendi. Fernanda assentiu, já entendendo parte do problema. Nesse momento, Gil desceu as escadas de pijama, esfregando os olhos. Bom dia, campeão. Fernanda sorriu. Dormiu bem? Oi, tia Fernanda. Ele respondeu sonolento. O que tem nessa caixa? Ah, são temperos especiais que trouxe de Fortaleza. Ela abriu a caixa, revelando saquinhos com especiarias coloridas. Quer ver? Gil se aproximou curioso. Fernanda pegou um saquinho pequeno e deixou ele cheirar. E que cheiro bom! Ele disse surpreso. É cumaru. Fernanda explicou. Minha avó usava para fazer bolo. Alice apareceu na cozinha, ainda sonolenta, mas atraída pelo movimento e que cheiro diferente. Ela disse, se aproximando. Bom dia, princesa. Fernanda a cumprimentou. Quer cheirar também? Enquanto as crianças exploravam os temperos, Ricardo observava a cena. Havia algo de mágico naquele momento simples, uma leveza que sua casa não tinha há muito tempo. Que tal fazermos o café da manhã juntos? Fernanda sugeriu. Vocês podem me ajudar, mas a gente não sabe cozinhar. Alice disse. Eu ensino vocês. Fernanda sorriu. Vamos fazer tapioca. É bem fácil. Ela pegou um pacote de goma de tapioca da sua caixa e começou a explicar o processo. As crianças ficaram fascinadas, vendo a goma se transformar em uma massa lisa na frigideira. Agora vocês escolhem o recheio, Fernanda disse. Queijo, coco, doce de leite, queijo. Tio escolheu rapidamente. Coco? Alice bateu palmas. Ricardo assistia tudo do balcão, tomando seu café. Fazia meses que não via os filhos tão animados de manhã. Papai, você vai comer tapioca também? Alice perguntou. Claro, ele respondeu, se aproximando. Fernanda preparou uma tapioca para cada um, e pela primeira vez em muito tempo, a família tomou o café da manhã junto à mesa. Ricardo percebeu que as crianças comeram toda a tapioca sem reclamar. Gostaram? Fernanda perguntou. Muito. Theo sorriu com a boca cheia. Posso aprender a fazer? Alice quis saber. Claro que pode. Fernanda respondeu. Toda tarde, depois da escola, podemos cozinhar juntos. Depois que Ricardo saiu para o trabalho e as crianças foram para a escola, Fernanda explorou a casa. Ela arrumou suas coisas na casa de hóspedes nos fundos, um espaço pequeno, mas aconchegante, com vista para o jardim. À tarde, quando Theo e Alice voltaram da escola, Fernanda os esperava na cozinha com os ingredientes separados para fazer biscoitos de milho. Minha avó sempre dizia que cozinhar é um ato de amor. Ela contou, enquanto ensinava a Alice a mexer a massa. Cada ingrediente que a gente colocamos um pouquinho de carinho junto. Sua avó ainda está viva? Theo perguntou, quebrando os ovos na tigela. Não, ela morreu quando eu era adolescente. Fernanda respondeu suavemente. Mas toda vez que faço essas receitas, sinto ela pertinho de mim, igual a nossa mãe. Alice perguntou baixinho. Igual a sua mãe?
Fernanda confirmou: o amor das pessoas especiais nunca vai embora. Fica guardado no nosso coração e nas coisas boas que elas nos ensinaram. As crianças processaram essa informação em silêncio, continuando a mexer a massa. Quando Ricardo chegou do trabalho, foi recebido pelo cheiro de biscoitos assados e pelo som de risadas vindas da cozinha. Ele encontrou Fernanda e as crianças cobertas de farinha, com biscoitos espalhados pela bancada. E papai. Alice correu para abraçá-lo. Fizemos biscoitos. Cheirando assim, devem estar deliciosos. Ele sorriu, notando como os filhos pareciam diferentes, mais leves, mais vivos. Quer experimentar? Theo ofereceu um biscoito ainda morno. Ricardo mordeu o biscoito e sentiu um sabor que há muito não experimentava. O sabor de casa, de família, de felicidade simples. Está perfeito, ele disse. E pela primeira vez em meses, realmente quis dizer aquilo naquela noite. Durante o jantar, as crianças comeram sem precisar de insistência. Conversaram sobre a escola, sobre os biscoitos, sobre os temperos diferentes. Ricardo observava Fernanda comandar naturalmente aquele momento familiar, trazendo uma normalidade que ele havia esquecido que existia. Quando as crianças foram dormir, ele a encontrou organizando a cozinha. Obrigado por hoje, ele disse. Foi um prazer, Fernanda respondeu sinceramente. Eles são crianças maravilhosas. São mesmo, Ricardo concordou. Só estavam perdidas, igual ao pai deles. Fernando olhou com gentileza, percebendo que a dor daquela família era muito maior do que as crianças que não comiam. Era uma família inteira que havia esquecido como viver. Tia Fernanda, por que você veio de tão longe? Alice perguntou, ajudando a descascar as batatas para o escondidinho que fariam no almoço. Às vezes a gente precisa sair de casa para descobrir coisas novas sobre a vida, Fernanda respondeu, picando a carne seca. E às vezes, quando a gente menos espera, encontra uma nova família. Dio parou de ralar o queijo e olhou para ela. Ah, gente, é sua família agora? Fernanda sentiu o coração apertar. Em apenas 3 semanas, aquelas crianças haviam ocupado um espaço em seu peito que ela não sabia que existia. Se vocês quiserem, eu adoraria fazer parte da família de vocês. Ela sorriu. Queremos. Alice bateu palmas, sujando as mãos de farinha. Ricardo apareceu na porta da cozinha, voltando do trabalho mais cedo para almoçar em casa. Nos últimos dias, ele havia começado a fazer isso com mais frequência, atraído pela atmosfera calorosa que Fernanda criara. E que cheiro bom! Ele disse, afrouxando a gravata. Papai. Theo correu para abraçá-lo. Estamos fazendo escondidinho da tia Fernanda. É diferente do que a gente conhece. Diferente como? Ricardo perguntou, se aproximando da bancada, onde Fernanda terminava de temperar a carne. Tem carne seca e queijo coalho. Ela explicou. É a receita da minha avó. Ricardo observou Fernanda a trabalhar. Seus movimentos na cozinha eram naturais, quase uma dança. Ela cortava, temperava e mexia tudo com uma segurança que ele admirava. E as crianças a observavam como se ela fosse uma mágica fazendo truques. Posso ajudar em alguma coisa? Ele ofereceu. Pode fazer o purê? Fernanda sugeriu. Theo, ensina o papai como sua avó Conceição gostava do purê, com bastante manteiga e um pouquinho de leite. Gio recitou orgulhoso. Ricardo riu, pegando o espremedor de batatas. Fazia anos que não cozinhava, desde antes de Isabela morrer. Na verdade, a vida corrida sempre os levava a pedir comida ou deixar para a empregada fazer. Assim está bom? Ele perguntou a Fernanda, mostrando o purê. Perfeito, ela sorriu, e por um momento seus olhos se encontraram. Ricardo sentiu algo estranho no estômago, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Papai, você está vermelho? Alice observou inocente. É o calor do fogão. Ele disfarçou, voltando a mexer o purê. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. As crianças contaram sobre a escola, Ricardo falou sobre um projeto novo no trabalho, e Fernanda dividiu histórias da sua infância no Ceará. Minha avó tinha um restaurante pequeno, no centro de Fortaleza, ela contou. Eu passava as tardes lá aprendendo a cozinhar e ouvindo as histórias dos clientes. Você quer ter um restaurante também? Ricardo perguntou, genuinamente interessado. Era meu sonho, Fernanda admitiu, mas a vida tomou outros rumos. Por quê? Alice quis saber.
Fernanda hesitou. Ela ainda não havia contado para as crianças sobre João, seu ex-noivo, que a deixara no altar 2 meses antes do casamento. Às vezes os sonhos precisam esperar o momento certo, ela respondeu diplomaticamente naquela tarde. Enquanto as crianças faziam lição de casa, Ricardo trabalhou no escritório com a porta aberta, de onde podia ouvir Fernanda ajudando com matemática e português. A voz dela era paciente e encorajadora. Por volta das 6, ele desceu para tomar água e a encontrou na cozinha preparando o jantar. Não precisa cozinhar todos os dias, ele disse. Você já faz muito pelas crianças. Eu gosto de cozinhar, Fernanda respondeu, refogando cebolas. E eles estão comendo tão bem agora. É verdade. Ricardo se encostou na bancada. Dr. Henrique ficou impressionado com o ganho de peso deles na consulta da semana passada. Eles só precisavam de um motivo para comer, Fernanda disse. Crianças sentem tudo o que acontece ao redor delas. E eu? A pergunta saiu antes que Ricardo pudesse se controlar. O que você acha que eu preciso? Fernanda parou de mexer as cebolas e o olhou. Havia algo vulnerável na expressão dele, uma abertura que ela não esperava. Acho que você precisa se perdoar, ela disse suavemente. Perdoar pelo quê? Por estar vivo, Fernanda respondeu com gentileza. Por querer ser feliz de novo, por permitir que seus filhos vejam você sorrindo. Ricardo sentiu os olhos arderem. Ninguém havia falado tão diretamente com ele sobre sua culpa desde a morte de Isabela. É difícil, ele admitiu e eu sei, Fernanda disse, mas seus filhos precisam do pai inteiro, não de metade dele. Nesse momento, Dio e Alice entraram na cozinha correndo. Tia Fernanda, posso contar para o papai sobre o projeto da escola? Alice perguntou animada. Claro, amor. A professora pediu para falarmos sobre tradições da família. Alice explicou. Eu quero falar sobre as receitas da vovó Conceição. Ricardo sorriu, percebendo como Fernanda havia naturalmente se tornado parte da história da família deles. Eu vou falar sobre como fazer biscoito de milho. Tio completou a boa ideia. Ricardo aprovou. Vovó Conceição ficaria orgulhosa. Fernanda sorriu, mexendo o refogado. Ela havia começado como babá, mas estava se tornando muito mais que isso. Estava se tornando a ponte que reconectava aquela família com a alegria de viver naquela noite. Depois que as crianças dormiram, Ricardo ajudou Fernanda a lavar a louça. Eles trabalhavam em silêncio confortável, até que ele quebrou o momento. Fernanda, obrigado por nos devolver a vida. Ela sorriu, secando as mãos no pano de prato. Obrigada por me deixarem fazer parte dela. Eles se olharam por um momento que durou mais do que deveria. Ambos sentindo que algo estava mudando entre eles, algo que ia muito além do cuidado com as crianças. Pai, você queimou a cebola de novo? Tio riu, observando Ricardo lutar com a frigideira. Essa é a terceira tentativa, Alice completou, sentada no balcão da cozinha. Era sábado de manhã e o Ricardo havia decidido tentar fazer panquecas para o café da manhã, como uma surpresa. O resultado estava sendo desastroso. Onde está a tia Fernanda, quando a gente precisa? Ele murmurou, raspando os restos queimados da panela. Ela foi ao mercado, Gio informou. Disse que ia comprar ingredientes especiais para o almoço. Fernanda entrou pela porta dos fundos carregando sacolas e parou ao ver a cena na cozinha. Ricardo estava coberto de farinha. As crianças rindo e havia uma bagunça considerável espalhada pela bancada. O que aconteceu aqui? Ela perguntou, tentando rir. O papai quis fazer panquecas, Alice explicou. Mas ele não sabe mesmo. Ah, estou tentando. O Ricardo se defendeu, passando a mão no cabelo e espalhando mais farinha. Fernanda colocou as sacolas no balcão e se aproximou dele. Posso ajudar, por favor? Ele suspirou. Antes que eu incendeie a casa, Fernanda ficou ao lado dele no fogão, tão próxima que Ricardo conseguia sentir o perfume suave que ela usava. Ela pegou a frigideira das mãos dele, seus dedos se tocando brevemente. O segredo é o fogo baixo, ela explicou, ajustando a chama. E paciência. Paciência nunca foi meu forte. Ricardo admitiu. Eu percebi, Fernanda sorriu. Mas cozinhar, ensina isso. Ela guiou as mãos dele para mexer a massa corretamente, ficando bem próxima. Ricardo sentiu o coração acelerar com a proximidade, algo que não acontecia há muito tempo assim. Ela murmurou, cobrindo a mão dele com a sua para.
Mostrar o movimento certo, papai. Seu rosto está vermelho de novo. Alice observou. É o calor do fogão. Ricardo repetiu a mesma desculpa de dias atrás. Fernanda riu baixinho, se afastando um pouco. Agora você tenta sozinho, ela disse. As panquecas saíram perfeitas e o café da manhã foi uma festa. As crianças elogiaram o pai, orgulhosas de vê-lo cozinhando, enquanto Fernanda observava a cena com um sorriso no rosto. Depois que Tio e Alice saíram para brincar no jardim, Ricardo ajudou Fernanda a organizar as compras. Obrigado por não me deixar passar vergonha com as crianças. Ele disse, você estava se saindo bem. Fernanda mentiu gentilmente e estava não. Ricardo riu. Mas foi divertido tentar. Por que quis cozinhar hoje? Ricardo hesitou, colocando as frutas na fruteira. Queria ser mais presente. Fazer coisas que um pai deveria fazer. Você já é um pai presente, Fernanda disse. Suas crianças te adoram. Mas você faz parecer tão fácil. Ele admitiu, elas ficam tão felizes. Quando você cozinha, quando conta suas histórias. Eu queria conseguir fazer isso também. Fernanda parou de guardar os ingredientes e o olhou. Ricardo, você não precisa me imitar. Você tem seu próprio jeito de demonstrar amor. Qual jeito? O jeito que você para tudo, quando eles precisam de você. O jeito que você se preocupa com cada detalhe da vida deles. O jeito que você olha para eles como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo. Ricardo sentiu o peito aquecer com as palavras dela. Você percebe muito. Ele disse. É difícil não perceber. Fernanda respondeu. Vocês são uma família linda. Havia algo na voz dela. Uma melancolia que Ricardo não conseguiu identificar de você. Ele perguntou. Não quer ter sua própria família? O rosto de Fernanda se fechou ligeiramente e eu pensei que fosse ter. Ela disse baixinho. Mas não deu certo. O que aconteceu? Fernanda respirou fundo, decidindo se deveria contar. Eu estava noiva. O casamento seria em março, ela começou. 2 meses antes, ele disse que não estava pronto e precisava de tempo. Nossa, Ricardo murmurou. Sinto muito por isso. Vim para São Paulo, Fernanda continuou. Precisava recomeçar, longe de tudo que me lembrava dele. E agora, ainda pensa nele. Fernanda olhou pela janela, observando as crianças brincarem. Agora percebo que, talvez tenha sido melhor assim, ela admitiu. João nunca me olhava do jeito que você olha para Isabela nas fotos. Ricardo sentiu algo estranho ao ouvi-la falar assim. Ciúme. Isso não fazia sentido. Como eu olhava para ela, como se ela fosse sua pessoa favorita no mundo inteiro, Fernanda sorriu tristemente. Todo mundo merece ser olhado assim. Pelo menos uma vez na vida. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras pairando entre eles. Fernanda. Ricardo começou, mas foi interrompido pela entrada das crianças. Tia Fernanda. Alice correu para ela. Pode ensinar a gente a fazer brigadeiro? Claro, Fernanda respondeu, voltando ao tom alegre de sempre naquela tarde, enquanto faziam doces. Ricardo observou Fernanda interagir com seus filhos. Ela ria com eles, tinha paciência infinita, abraçava quando eles erravam. Era natural, carinhosa, presente de um jeito que fazia o coração dele apertar. Era perigoso o que estava sentindo. Fernanda era a babá de seus filhos, uma funcionária, mas a cada dia que passava, ficava mais difícil vê-la apenas assim. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Ricardo ficou acordado pensando na conversa da cozinha. Fernanda merecia ser olhada como a pessoa favorita de alguém no mundo. E ele estava começando a perceber que talvez ela já fosse isso para ele. Mas seria justo com ela, com as crianças, com a memória de Isabela? Ele adormeceu sem respostas, apenas com a certeza de que sua vida estava mudando de maneiras que ele não sabia como controlar. Pai, você não vai jantar com a gente hoje também? Alice perguntou, olhando para a cadeira vazia na cabeceira da mesa. Ele está ocupado, amor, Fernanda respondeu suavemente, servindo o arroz com piqui que havia preparado. Seu pai está resolvendo coisas importantes do trabalho, mas já faz uma semana que ele não come com a gente. Tio reclamou, mexendo a comida no prato sem muito interesse. Fernanda suspirou. Ricardo estava praticamente morando no escritório, desde que a empresa dele entrou em crise. Uma tentativa de compra hostil havia colocado tudo em risco e ele mal saía do home office.
atendendo chamadas até altas horas e perdendo todas as refeições em família. Ele vai resolver logo e tudo vai voltar ao normal. Ela tentou tranquilizar as crianças, mas nem ela mesma acreditava mais nessas palavras. Da gente fez alguma coisa errada? Alice perguntou com a voz pequena. Claro que não, princesa. Fernanda se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Seu pai ama muito vocês. Ele só está passando por um momento difícil no trabalho. Mas Fernanda sabia que era mais que trabalho. O Ricardo estava se afastando dela também. Nos últimos dias, ele mal olhava em sua direção, respondia com monossílabos quando ela tentava conversar e parecia evitar ficar sozinho com ela. Depois de colocar as crianças para dormir, Fernanda bateu na porta do escritório. Ricardo, trouxe um sanduíche para você. Deixa aí fora, por favor. Ele respondeu sem levantar os olhos do computador. Estou em uma chamada importante. Fernanda deixou o prato na mesa do corredor e voltou para a cozinha, sentindo-se inútil. Quando chegou para trabalhar ali, a família estava quebrada, mas pelo menos todos estavam tentando se reconectar. Agora parecia que Ricardo estava fugindo de novo. Na manhã seguinte, Alice acordou com febre. Fernanda mediu a temperatura e viu que estava alta. Minha barriga está doendo, a menina reclamou, encolhida na cama. Vou chamar o seu pai, Fernanda, disse preocupada. Ela bateu insistentemente na porta do escritório até Ricardo atender. O que foi? Ele perguntou irritado, com olheiras profundas e a barba por fazer. Alice está com febre e dor de barriga. Fernanda explicou. Acho que devemos levá-la ao médico. Ricardo olhou para ela, como se não processasse a informação. Febre? Ele repetiu. Sim, 38,5. Fernanda mostrou o termômetro. Pode ser algo que ela comeu. De repente, a expressão de Ricardo mudou, um flash de pânico passando pelos olhos. Algo que ela comeu. Ele repetiu, a voz ficando tensa. Que tipo de comida você deu para ela? Fernanda ficou confusa com o tom acusatório, as mesmas coisas de sempre. Ontem fizemos tapioca recheada. E essas comidas diferentes, exóticas? Ricardo a interrompeu, passando as mãos pelos cabelos. Eu sabia que algo assim poderia acontecer. Ricardo, o que você está falando? Fernanda perguntou chocada. Talvez Alice não esteja acostumada com esses temperos estranhos, essas receitas do Nordeste. Ele continuou, a voz subindo de tom. Meus filhos sempre comeram comida simples, normal. Fernanda sentiu como se tivesse levado um tapa. As palavras dele doeram mais do que ela esperava. Você está insinuando que eu fiz mal para Alice? Ela perguntou, a voz tremendo. Ricardo percebeu o que havia dito, mas o estresse e a exaustão o impediram de voltar atrás. Eu só acho que... Ele começou. Papai? A voz fraca de Alice interrompeu a discussão. Estou passando mal. Ricardo correu para o quarto da filha, seguido por Fernanda. A menina estava pálida e com náuseas. Vamos para o hospital. Ele decidiu, pegando a filha no colo. No hospital, depois de exames e algumas horas de espera, o médico deu o diagnóstico. Uma virose comum, nada relacionado à alimentação. Provavelmente pegou na escola, o doutor explicou. É uma época comum para essas viroses. Muito líquido, repouso, e ela ficará bem em alguns dias. Ricardo se sentiu um idiota. Ele havia acusado Fernanda injustamente, deixando o cansaço e o estresse falarem por ele. Durante o caminho de volta para casa, com Alice dormindo no banco de trás, o silêncio no carro era pesado. Fernanda olhava pela janela, claramente magoada. Fernanda, Ricardo tentou começar. Não precisa falar nada, ela o interrompeu sem olhar para ele. Preciso sim, ele insistiu. Eu falei besteira lá em casa. Estava cansado, preocupado, mas isso não justifica. Você realmente acha que eu faria mal para suas crianças? Fernanda perguntou, finalmente o encarando. Depois de tudo que passamos juntos, não, Ricardo admitiu. Eu sei que você as ama como se fossem seus filhos. Então por que disse aquilo? Ricardo parou no sinal vermelho e suspirou. Porque estou com medo, ele admitiu. E medo de quê? De estar sentindo coisas que não deveria sentir, ele disse baixinho. E de estar complicando a vida de todos nós. Fernanda olhou para ele, entendendo finalmente o que estava acontecendo. Ricardo não estava apenas estressado com o trabalho. Ele estava lutando contra os próprios sentimentos. Ricardo, ela começou,
mas ele balançou a cabeça. Não podemos ter essa conversa, ele disse. Não é justo com você, não é justo com as crianças. E não é justo com você também, Fernanda respondeu suavemente. O sinal abriu e eles seguiram em silêncio até em casa naquela noite. Depois de cuidar de Alice e colocá-la para dormir, Fernanda tomou uma decisão difícil. Ela pegou o notebook e começou a procurar outros empregos. Por mais que doesse, talvez fosse melhor para todos se ela saísse dali antes que a situação ficasse ainda mais complicada. Ricardo havia deixado claro que via seus sentimentos como um problema a ser resolvido, não como uma possibilidade a ser explorada. E ela não conseguia continuar vivendo naquela casa, amando aquelas crianças e aquele homem, sabendo que nunca seria mais que a babá que complicou a vida de todos. Na manhã seguinte, com o coração partido, Fernanda começou a fazer as ligações. Tia Fernanda, por que você está arrumando suas coisas? Dio perguntou, parado na porta do quarto de hóspedes, observando Fernanda dobrar suas roupas e colocá-las na mala. Fernanda parou o que estava fazendo, o coração se partindo, ao ver a expressão confusa do menino. Senta aqui comigo, amor, ela disse, batendo na cama ao seu lado. Dio se aproximou devagar, como se pressentisse que não gostaria do que estava para ouvir. Você vai embora? Ele perguntou com a voz pequena. Eu consegui outro emprego, Fernanda explicou gentilmente, em uma família que precisa muito de mim. Mas a gente também precisa de você. Dio protestou, os olhos se enchendo de lágrimas. Nesse momento, Alice apareceu na porta, ainda pálida da virose, mas já melhor. Por que o tio está chorando? Ela perguntou se aproximando. A tia Fernanda vai embora por sua culpa. Alice o acusou, cruzando os braços. O quê? O Ricardo olhou para Fernanda, que evitou seu olhar. É verdade? Dio perguntou ao pai. Você vai deixar a tia Fernanda ir embora? Ricardo observou a cena. Fernanda com os olhos vermelhos, evitando olhar para ele, as crianças chorando e revoltadas. Ele sentiu o estômago afundar. Crianças, podem ir brincar um pouco? Ele pediu. Preciso conversar com a Fernanda. Não. Alice protestou. Você vai falar mal dela de novo. Eu prometo que não vou. Ricardo se ajoelhou na altura dos filhos. Eu só preciso conversar com ela, tá bom? Relutantes, as crianças saíram do quarto, mas ficaram no corredor, claramente tentando escutar a conversa. É verdade? Ricardo perguntou assim que ficaram sozinhos. Você vai mesmo embora? Consegui uma posição com uma família em Moema, Fernanda respondeu, voltando a dobrar as roupas. Começo na segunda-feira. Por causa do que eu disse ontem? Por causa de muitas coisas, Fernanda suspirou. Mas principalmente, porque é o melhor para todos. Melhor para quem? Ricardo se aproximou. Olha só o estado das crianças. Elas estão destruídas. Elas vão superar, Fernanda disse, embora sua voz traísse a dor que sentia. Crianças são resilientes. Eu? A pergunta saiu baixa, vulnerável. Fernanda finalmente olhou para ele. Você disse que não podíamos ter essa conversa. Lembra? Ricardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Eu estava com medo, ele admitiu. E agora? Agora estou com mais medo ainda, ele confessou. Medo de você ir embora, e eu passar o resto da vida me arrependendo de não ter lutado por você. Fernanda parou de arrumar a mala e o encarou. Ricardo, o que você está dizendo? Estou dizendo que eu te amo, ele disse, a voz firme pela primeira vez em dias. Estou dizendo que você não é só a babá das minhas crianças. Você é a mulher que trouxe vida de volta para esta casa. Você é a pessoa que me fez lembrar como é ser feliz. Fernanda sentiu o coração acelerar, mas balançou a cabeça. Não é tão simples assim. Por que não? O Ricardo se aproximou mais. As crianças te amam. Eu te amo. O que mais precisa? Tempo, Fernanda respondeu. Você perdeu sua esposa há menos de um ano. Talvez você esteja confundindo gratidão com amor. Você acha mesmo que eu não sei a diferença? O Ricardo perguntou, pegando as mãos dela. Fernanda, o que sinto por você não diminui o que sente pela Isabela. São coisas diferentes em momentos diferentes da minha vida. Fica, ele pediu, não como babá. Fica como a mulher que eu amo, como a madrasta que meus filhos escolheram,
como minha companheira. Fernanda olhou nos olhos dele e viu sinceridade, amor e uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. E se não dar certo? Ela perguntou baixinho. E se dar? Ele rebateu. Fernanda, você já faz parte desta família. A única diferença é que agora eu estou pedindo para você ficar oficialmente. Nesse momento, ouviram um barulho no corredor e viram duas cabecinhas espiadoras tentando se esconder atrás da parede. Vocês dois, venham aqui, Ricardo chamou. Rindo apesar da tensão, Gio e Alice apareceram, envergonhados por terem sido descobertos ouvindo desculpa. Pai, Gio murmurou. Tia Fernanda, você vai ficar? Alice perguntou esperançosa. Fernanda olhou para aquelas 3 pessoas que em poucos meses haviam se tornado seu mundo inteiro. Ricardo com seus olhos cheios de amor e medo. Gio e Alice olhando para ela, como se ela fosse a peça que faltava no quebra-cabeça da família deles. Eu vou cancelar o outro emprego. Ela disse finalmente, e foi imediatamente envolvida em um abraço coletivo. Isso significa que você vai ser nossa mãe de verdade? Alice perguntou. Fernanda olhou para o Ricardo, que sorriu e assentiu. Se vocês quiserem, ela respondeu. Queremos. As crianças gritaram em coro naquela noite, pela primeira vez em meses. Toda a família jantou junta. Ricardo contou sobre a crise na empresa, que finalmente havia se resolvido. As crianças falaram sobre os planos para as férias e Fernanda se sentiu finalmente em casa. Quando as crianças foram dormir, Ricardo e Fernanda ficaram na cozinha, lavando a louça juntos, como faziam todas as noites, mas agora tudo era diferente. Obrigado por ficar, Ricardo disse, secando um prato. Obrigada por me pedir, Fernanda respondeu sorrindo. Sim, eu te amo, ele disse, como se estivesse experimentando as palavras eu também te amo. Ela respondeu, e pela primeira vez as palavras saíram livres de culpa ou medo. Ricardo a pusou para um beijo suave e cheio de promessas. Quando se separaram, Fernanda sabia que havia encontrado não apenas uma família, mas o amor da sua vida. Lá fora, 2 crianças sorriram antes de correr de volta para seus quartos, sabendo que finalmente tinham uma família completa de novo. 18 meses depois, a manhã de sábado na Vila Madalena estava movimentada. Fernanda ajustava a barriga, de 6 meses de gravidez, enquanto supervisionava os últimos preparativos para a inauguração dos sabores da vovó. Tia Fernanda, onde eu coloco as flores? Alice perguntou, carregando um vaso com girassóis. Ali na mesa da entrada, meu amor, Fernanda respondeu, apontando para o local decorado com toalhas de renda e fotos antigas da família mãe. O pessoal da TV chegou. Gio anunciou, usando naturalmente a palavra, que ainda fazia o coração de Fernanda se aquecer toda vez que ouvia. Já vou falar com eles, ela disse, alisando o vestido florido que destacava a barriga redonda. Ricardo apareceu da cozinha, carregando uma bandeja de coxinhas ainda quentes. Como você está se sentindo? Ele perguntou, depositando um beijo carinhoso na testa da esposa. Ansiosa, feliz, nervosa, Fernanda riu. Tudo ao mesmo tempo. O bebê também está animado, Ricardo disse, colocando a mão na barriga dela. Não para de chutar. Ele quer conhecer o restaurante da mamãe, Alice disse, se aproximando para também tocar a barriga. Né, irmãozinho. Ainda não sabemos se é menino ou menina, Gio lembrou e eu sei que é menino. Alice insistiu. E ele vai se chamar Miguel, igual ao bisavô da tia Fernanda. Vamos descobrir logo, Ricardo sorriu, olhando para Fernanda com tanto amor que ela ainda se surpreendia. Mesmo depois de 1 ano de casados, o casamento havia sido simples, realizado no jardim de casa, com as crianças como padrinhos, e Dona Carmen chorando mais que a noiva. A lua de mel foi uma viagem para Fortaleza, onde Ricardo conheceu a família de Fernanda e se apaixonou pelas praias do Ceará. Dona Fernanda, uma voz familiar chamou da entrada. Fernanda se virou e viu Dona Carmen chegando com uma bandeja imensa de cocadas. Carmen, você não precisava trazer nada. Fernanda protestou, mas sorriu ao ver a sogra que havia se tornado sua melhor amiga e sócia. Inauguração sem cocada da Carmen não é inauguração, a senhora respondeu, depositando a bandeja no balcão. E olha quem eu trouxe comigo. Atrás dela, apareceu Joana, irmã de Fernanda, que havia se mudado para São Paulo 3 meses antes para ajudar com o restaurante Mana.
Joana abraçou Fernanda cuidadosamente. Está tudo lindo. Vovó Conceição estaria orgulhosa. Espero que sim, Fernanda murmurou emocionada. Às 10 da manhã, as portas dos sabores da vovó se abriram oficialmente. O restaurante tinha apenas 15 mesas, decorado com fotos da infância de Fernanda, panelas de barro expostas nas paredes, e um cheiro irresistível de temperos nordestinos. A primeira cliente foi uma senhora que morava no bairro e havia acompanhado toda a reforma do local. E que cheiro maravilhoso! Ela comentou, se sentando em uma mesa perto da janela. O que vocês recomendam? Tudo aqui é feito com muito amor, Gio respondeu orgulhoso, usando o avental pequeno que Fernanda havia mandado fazer para ele, mas a especialidade da casa é o escondidinho da minha mãe. A senhora sorriu ao ver o menino tão seguro de si. Então vai ser escondidinho, ela decidiu. Durante toda a manhã, o movimento foi constante. Vizinhos curiosos, amigos da família, jornalistas que queriam conhecer a história da chefe nordestina que havia conquistado o coração de um empresário paulistano. Fernanda, tenho uma surpresa para você, o Ricardo disse, se aproximando dela, que estava na cozinha supervisionando os pratos. Que surpresa, vem ver. Ele a levou até a entrada do restaurante. Ali estava João, seu ex-noivo, segurando um buquê de flores e com uma expressão constrangida. Oi, Fernanda, ele disse baixinho. Fernanda sentiu Ricardo ficar tenso ao seu lado, mas ela apenas sorriu. Oi, João. O que você está fazendo aqui? Eu soube do seu restaurante pelo jornal. Ele explicou. Queria te parabenizar e te pedir desculpas por tudo que aconteceu. Não precisa, Fernanda respondeu sinceramente. Na verdade, eu tenho que te agradecer. Agradecer. Se você não tivesse desistido do nosso casamento, eu nunca teria vindo para São Paulo, ela explicou, pegando a mão de Ricardo. E nunca teria encontrado minha verdadeira família. João olhou para Ricardo, depois para as crianças, que se aproximaram curiosas, e finalmente para a barriga de Fernanda. Você está feliz? Ele constatou, muito feliz. Fernanda confirmou. Então, eu fico feliz também. João sorriu tristemente. Você merece toda a felicidade do mundo, Fernanda. Ele entregou as flores, cumprimentou Ricardo educadamente e saiu do restaurante. Fernanda observou-o ir embora, sentindo apenas gratidão por ele ter feito parte do caminho que a trouxe até ali. Você está bem? Ricardo perguntou. Perfeita. Fernanda respondeu, se apoiando nele, só pensando em como a vida é engraçado às vezes. Como assim? 1 ano e meio atrás, eu estava destroçada, achando que minha vida havia acabado, ela refletiu. E hoje estou aqui, com meu restaurante, casada com um homem que amo, mãe de 3 filhos maravilhosos. 3. Alice perguntou, tendo ouvido a conversa. Você, o tio e o bebê que está chegando. Fernanda explicou, passando a mão na barriga. E o papai? Tio brincou. O papai eu tenho que aguentar mesmo. Fernanda riu, recebendo um beijo de Ricardo no final da tarde. Quando o movimento diminuiu, a família se reuniu em uma mesa no fundo do restaurante para comer juntos. Era a mesma comida que Fernanda preparava, em casa, mas ali tinha um sabor especial. O sabor dos sonhos realizados. O pai, posso fazer um brinde? Alice perguntou, levantando seu copo de suco. Claro, princesa. Pelo restaurante da mamãe, pela nossa família, e porque agora todo mundo pode experimentar a comida mais gostosa do mundo. Alice disse solenemente saúde. Todos brindaram, rindo. Fernanda olhou ao redor da mesa, vendo Ricardo dividir sua coxinha com o tio, Alice lambuzada de brigadeiro, Dona Carmen contando histórias para Joana, e sentiu uma paz profunda no coração. Às vezes os melhores ingredientes da vida vinham dos momentos mais inesperados. Ela havia vindo para São Paulo, fugindo de uma desilusão amorosa, e encontrou muito mais do que esperava. Encontrou sua receita perfeita para a felicidade. E quando o bebê chutou forte na barriga, como se quisesse participar da celebração, Fernanda sorriu, sabendo que a melhor parte da história ainda estava por vir. Do lado de fora, uma placa pequena balançava na brisa da tarde. Sabores da vovó, onde cada prato é feito com amor de família. E realmente era. Se você também gostou e se emocionou com essa história, curta e compartilhe com alguém que também vai amar recebê-la. Aproveite para se inscrever e apoiar nossa página. Até a próxima!